Estamos com um quórum aí de 9 pessoas. Se puderem abrir as câmeras, quem tiver conexão que possa abrir, se puderem abrir para mim, me deixa menos sozinho aqui em sala de aula. E quando eu perguntar as coisas, gostaria que a gente interagisse um pouco. O primeiro a entrar foi o Antônio, ele falou que tem dificuldade de conexão. Então, quem puder ir fazendo a conexão, seria bem importante, certo? Seria bom. Tudo bem, Ellen? Como é que tá? Tudo certinho? Então, gente, o negócio é o seguinte, alguns avisos paroquiais para vocês. Primeira coisa, vocês viram que nós vamos passar as programações semanalmente para vocês das aulas das atividades remotas. Então, por exemplo, hoje vocês têm aula de TA comigo, e no horário, a partir das 8h30, 8h30, a professora Mônica vai estar à disposição para atender vocês, vai disponibilizar um link para atender vocês, para tirar dúvidas, esclarecer eventuais problemas que vocês tenham ou que vocês não estejam entendendo. Então, toda semana vai ter ou aula ou vai estar disponível. Por exemplo, semana que vem, nesse horário das 19 horas, eu vou abrir um link, vou disponibilizar para vocês, como eu tenho feito, eu mando por WhatsApp e mando pelo... Graças a Deus, com a ajuda da Carla e da Joyce, eu mando para vocês por WhatsApp. Obrigado, Carla, em público. Eu mando para vocês o link e eu vou ficar aqui para esclarecer dúvidas. Eu pretendo resolver as atividades que a gente passou para vocês, a gente resolver junto para esclarecer as dúvidas em relação ao conteúdo. Então, das 7 às 8, 8 e pouco, eu vou estar disponível só para isso. Então, eu não vou estar dando conteúdo, como eu vou dar. Hoje eu vou trabalhar conteúdo, hoje eu começo a escola comportamentalista e termino esse conteúdo no dia 10 de agosto, certo? No dia 3 de agosto vai ser uma atividade só para atendimento, só para tirar dúvidas, só para esclarecer o que não está claro, quais são as dúvidas de vocês em relação ao que a gente está trabalhando e dando é importante vocês participarem das aulas. Com relação às aulas, eu acredito que tenhamos dificuldades, né, porque nem sempre a gente consegue... Estou gravando sim, Alisson. E a gente precisa saber de vocês como é que estão indo as coisas e me coloco assim à disposição para esclarecer o que não tá claro, que eu sei que existem dúvidas, que sempre tem dúvidas, e que os conteúdos são complexos e eles demandam uma interação maior. Então, a ideia é a gente ter essa percepção. Daí, na semana que vem, por exemplo, no dia 3 de agosto, eu vou estar à disposição às 7 horas, e a professora Mônica, de Mico, se não me engano, vai dar aula para vocês a partir das 8h30. Então, toda semana, durante a semana, todos os dias, vocês vão ter atividades. Tá certo, Alisson? Que bom que você abriu a câmera. Pode deixar aberta, não perde a conexão. Eu preciso que vocês, quem quiser falar, também pode abrir o microfone e comentar, certo? Tá meio escuro, mas dá para ver alguma coisa aqui. Tá dando para ver? Então, tá bom. Então, a ideia salve, André. Tá chegando o André aí.
Então, a ideia é a gente estar mais à disposição de vocês e atender melhor vocês nesse momento. Ah, até quando que vai? O Antônio me perguntou isso logo no começo, ele foi o primeiro a entrar hoje aqui na sala. Não tenho ideia até quando vai. Estão sendo estudadas as alternativas, o que pode ser feito, Carla, como que pode ser feito esse retorno. Mas a gente não tem ideia ainda de como vai ser. Eu sei que nós temos que tocar o nosso conteúdo e, por exemplo, esse conteúdo que a gente vai iniciar hoje, que eu vou usar as aulas do dia 3, do dia 10, para explicar para vocês, que eu vou estar comentando com vocês, que é a escola comportamentalista, que está lá no capítulo 9 do livro do Reinaldo, a partir da página 216, é um conteúdo super importante e que eu não consigo em uma aula só dar. E eu preciso muito da colaboração de vocês. E daí, então, eu vou dar aula hoje, e no dia 3 eu vou resolver aquelas questões do dia de teoria das relações humanas, aquelas atividades que são para entregar até hoje, que eram para ter sido colocadas lá, para alguns alunos, como o Horst me mandou por e-mail, eu recebi o Horst, então eu vou corrigir junto com vocês, arrumar e tirar dúvidas a respeito desse material. Amanhã eu vou estar postando um material sobre a aula de hoje, que também eu vou estar corrigindo na próxima semana. Daí, dia 10, eu devo trabalhar conteúdo novamente, apresentar, a gente interage esses conteúdos, e no dia 17 a gente faz as correções. Daí, o que eu tenho de atividade de final? Com isso, eu terminando esse capítulo 9, eu termino a matéria do primeiro semestre, o conteúdo do primeiro semestre. Eu vou passar uma atividade para vocês, que é para o dia 17, eu vou disponibilizar amanhã, para vocês fazerem em dupla, certo? Que é para o dia 17, que é em cima do filme Os Estagiários, certo? Então, vocês vão ter 10 questões para responder sobre o filme Os Estagiários, que é baseado nas teorias das relações humanas e essas teorias comportamentalistas que eu vou estar apresentando hoje e no dia 10. E daí vocês têm para resolver isso até o dia 17 de agosto. Ok? Então, isso são atividades que eu vou estar fazendo, então vocês vão ter que assistir um filme, é um filme de 1h30, mais ou menos, é um filme legal, vocês vão assistir, vão poder responder em dupla a respeito desse filme. E esse filme, as perguntas são em relação a esses conteúdos que nós vamos estar trabalhando, desses autores que a gente vai estar trabalhando. Ok? Esse é o meu plano de atividades, que eu pretendo desenvolver daqui até o dia 17 de agosto. Daí, a partir do dia 23, vamos começar outro semestre. Daí, a gente começa já outros conteúdos e vamos caminhando nesse sentido. Perspectiva de retorno, não tenho ideia. Dia 31, sexta-feira próxima, vai ter a reunião do CEP. Daí a gente vai ter alguma perspectiva, mas muitas universidades já estão colocando como muito difícil o retorno nesse ano. Certo? Então, a gente vai ter que se virar por meio dessas atividades remotas. Ok? Sobre essa relação, professor, eu acho que não somente eu, mas eu acho que a maioria ali está tendo bastante dificuldade nessa questão das aulas remotas, assim, Aham. em questão de conteúdo, né? Tá entendendo mesmo a matéria, né? Sei. Porque em sala de aula é totalmente diferente, né? Então, acredito que não seja só eu, mas e também eu estava com umas dificuldades aí para mim acessar as aulas aí nas últimas semanas. Eu acabei até perdendo umas aulas. Eu quero ver se essa semana eu consigo retomar todas elas novamente, que é bastante coisa. Então, veja bem, Alisson, importante que você está colocando. Por exemplo, todas as aulas, minhas aulas, por exemplo, agora eu estou gravando a aula, certo? Todas as minhas aulas eu gravo e coloco no YouTube. E disponibilizo depois da aula o link para vocês, assim como a apresentação. Hoje eu vou fazer uma apresentação. Eu vou começar a apresentação do capítulo 9 para vocês e vou disponibilizar. Eu vou terminar esse conteúdo só lá. Daí, Mesadre, tudo bem, Alessandra? Vou terminar esse conteúdo lá no dia 10 de agosto.
certo? Então, em termos de conteúdo, eu vou terminar no dia 10. Vou fazer exercícios, semana dia 3 eu vou esclarecer dúvidas e vou fazer exercícios dia 3 e dia 17. Vou passar o filme, vou passar as atividades para vocês irem fazendo, certo? Com um tempo para terem condições de esclarecer dúvidas. E eu vou me colocar à disposição para a gente ir esclarecendo. Acredito que todos os professores vão fazer a mesma coisa. Por exemplo, a Eduarda me ligou essa semana que ela conseguiu se conectar agora. Então, ela vai poder fazer as atividades dela e ir repondo. O que ela perdeu é só chegar e conversar com os professores de cada disciplina. Tá. Entendeu? Para comigo É também. isso Daí o isso que eu Antônio queria. até me perguntou no começo da aula, quem puder abrir a câmera, como está aberta a Carla e o Alisson, ajuda para a gente interagir melhor. É muito importante a gente ter a interação e saber quais são as dificuldades de vocês. Por exemplo, nós hoje abrimos um edital, quem não tem telefone, que está com dificuldade, vai ter condições de se inscrever no edital para ter um telefone para aumentar a acessibilidade. Diga, Alessandra Mesadri. Boa noite. Boa noite. Pode dizer, Alessandra. O que, professor? Tá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Então, sim. O que é o nosso objetivo? É aumentar ao máximo a possibilidade de vocês se integrarem a essas atividades remotas. E eu me coloco, né, à disposição para esclarecer qualquer dúvida e para a gente não levar dúvidas para frente. É claro que tem limitações, eu também estou tendo que me adaptar muito, é muito diferente do que a gente tem sala de aula presencial. Mas é o que tem, eu acho isso melhor do que a gente ficar sem aula. Então, você tem universidades que ficaram 4 meses parados. Eu acho que, apesar das deficiências, nós mais ou menos estamos trabalhando, né? Não sei o que vocês estão achando disso. Eu acho melhor do que nós não temos nenhum contato, certo? Então, essa que é a ideia que tá dentro do nosso departamento e dentro do nosso curso. E isso está sintonizado com o que a universidade está fazendo. Ok? Obrigado, muito parecido. Ok, Alisson. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema que vocês tenham em relação não fiz tal atividade, falem com os professores que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês a refazer esse conteúdo, a recuperar esse conteúdo, certo? Então, isso é bem importante para a continuidade do nosso curso e das coisas que nós vamos fazer. Quem não entregou nenhuma atividade pode se integrar e pode tentar fazer e vamos trabalhar. Não tem problema nenhum. O importante é a gente aprender no processo. Ok? Giovana, tá claro, Giovana? Quem puder abrir a câmera, Alexandre, tudo bem, Alexandre? João, Ellen? Alguma dúvida, gente? Obrigado por abrir a câmera. Quem abriu por último foi o Administração Primeiro Ano. Ok? Eu gostaria que vocês me ajudassem, tudo bem, Felipe? Eu gostaria que vocês ajudassem a universidade a divulgar. Às vezes tem algum colega que tem dificuldade de acessibilidade em função, por exemplo, de celular. Agora abriu um edital especialmente para isso. Então, esse colega que está com dificuldade de se conectar, ele pode se conectar por meio do celular, certo? Então, vai ser disponibilizado, são 300 e poucos celulares que vão ser disponibilizados para os alunos. Então, quem tem dificuldade de acesso, por favor, avise, que isso é bem importante. Ok?
Vamos começar o conteúdo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Giovana, Alessandro, Alexandro. Nós estamos com meio tanque aí, com 17 alunos. Administração primeiro ano é Isabel? O DJ, quem que é? João Vitor, tá aí, João Vitor, tudo bem? Tudo bem, Júlio? O DJ é o Júlio Zanolvarese. Tá certo, ok. Alisson. Ok, João Bacil. Então tá certo, Isabel. Então eu te vi de relance e identifiquei certo. Gente, eu vou abrir a apresentação para vocês e vamos começar a aula. Tá compartilhando para vocês? Tá abrindo? Sim, abriu, aqui para mim abriu. Abriu? Uhum. Escola comportamentalista, certo? Novas relações humanas. Então, tem a teoria das relações humanas, lembram-se do Elton Mayo, que ele pega e trabalha a questão do ser humano, do grupo informal, que ele tem a partir daquelas diferentes fases na experiência de Hawthorne. Então, ele coloca o ser humano como muito importante no processo dentro da empresa. A partir daí, o ser humano ganha uma importância muito maior. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu coloco a importância de ideias de Mayo e Maslow para o management, é fundamental para a produtividade que foi obtida no século XX. Então, quando eu falo que o século XX ele foi revolucionário em termos de trabalho, é porque durante o século XX, a partir a produtividade aumentou muito. Aumentou 3,5% ao ano. Ou seja, multiplicou o que fazia antes um celular, passou a fazer 50 celulares. Certo? Então, de Taylor até a década de 60, multiplicou por 50 a produtividade dos funcionários. E isso só foi possível porque teve uma mudança nas tarefas, uma mudança na estrutura das organizações, que a gente já viu com os clássicos, e daí com a descoberta do ser humano e da importância do ser humano na produção. Então, durante o século XX, houve um incremento de produtividade dentro das organizações. E teve essas ideias, fizeram com que se alterassem muito. E Alton Mayo, Abraham Maslow, e as ideias comportamentais foram importantíssimas para esse salto. Então, sem essa concepção, sem essas alterações, nós estaríamos aí muito atrasados, não conseguiríamos ter a transformação que a gente teve durante o século XX, certo? Então, isso é bem importante, é bem claro e tem que ser compreendido por vocês nesse sentido. Ok? Então, compreender o sistema social e a organização informal, que é as ideias de Mayo, foram bem importantes. Compreender as pessoas como os indivíduos, características que tornam diferentes umas das outras, que já é a leitura e a compreensão do psicólogo, da psicologia, já é outro bem importante fator, certo? Então, foi feita uma análise do trabalho e adaptação do trabalhador ao trabalho, análise das características humanas de cada tarefa, que cada tarefa exigia. Quem que fez isso? Certo, Alisson? Foi o Taylor.
Então, a adaptação do trabalho ao trabalhador, especial atenção aos aspectos individuais e sociais do trabalho, com certa predominância desses aspectos sobre o produtivo. Já foram essas teorias que começaram, teoria das relações humanas e as teorias comportamentais, já a partir da década de 30, 40 e 50, que é o que nós vamos tentar entender no nosso encontro de hoje e do dia 10, que é essa apresentação aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que nada mais é que um resumo, que uma síntese do capítulo 9, certo? Do livro do Reinaldo. É o capítulo mais longo do livro do Reinaldo. Então, ele é muito importante. Ok? Tá claro, Alessandra? Tá claro, Alexandre? Eu preciso que vocês... Professor, tive uma dúvida. Levanta a mão, bate palma. Por isso que é importante estarem com a câmera aberta. Quem puder estar com a câmera aberta ajuda bastante. Então, a qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente seu desempenho. Quem que falou isso? Foi o Maio. E o que é isso? Isso é o efeito Hawthorne. Lembram-se que eu comentei com vocês em nosso último encontro e que nós colocamos atividades sobre isso? Então, quanto mais atenção o gerente dispensa ao trabalhador, maior vai ser a produtividade desse trabalhador. Esse aspecto, ele é bem importante na gestão de pessoas. E isso tem uma influência no sistema social, tem sobre o desempenho das pessoas individual. A administração, então, passa a entender que o comportamento dos grupos e a fortalecer as relações com os grupos, em vez de tratar as pessoas, os indivíduos, como seres isolados, que só pensavam neles mesmos, que está preso lá naquela concepção clássica do início do século XX. Está claro isso? Então, a gente está vendo que está havendo uma transformação nessa concepção. Isso é muito importante a gente compreender. Então, o sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo que à administração. Então, o Elton Mayer apontou que, olha, as pessoas produziam mais e quem determinava isso, segundo a experiência de Hawthorne, era a visão do grupo. Certo? Então, o grupo determinada. E daí, o supervisor de primeira linha deve ser não um controlador, mas um intermediário entre a administração superior e os grupos de trabalho. Então, isso melhora o relacionamento desses gerentes na produtividade e faz com que eles sejam mais fáceis de trabalhar. Para resumir essa transição da escola das relações humanas para a concepção comportamentalista, que vai começar agora com a gente precisa entender que essa concepção do Elton Mayo, ela não alterou a estrutura construída pelo Fayol, certo? Ele não alterou isso. Ele fez com que ele contribuiu para alterar as atitudes dos administradores em relação aos trabalhadores, exercendo um efeito importante no sentido de modificar as concepções das organizações. Isso foi muito importante, porque o gerente, nós, administradores, passamos a ter uma posição muito mais fundamental no processo de gestão. Então, isso altera profundamente e influencia também a produtividade nas empresas. Ok? Então, você passa a trabalhar com mais inteligência dentro das organizações. Então, a empresa como um sistema social, existem grupos informais, existem normas de conduta, existe uma cultura organizacional, sentimentos e clima organizacional. Tudo isso aqui, todos esses fatores foram apontados pela experiência de Hawthorne por Elton Mayo. Essa é uma visão baseada basicamente em grupos sociais. É uma informação, é uma discussão levantada pela sociologia dentro da administração. Então, lembre-se disso, isso aqui é uma influência da sociologia no processo de gestão. Tá claro? Eu estou tentando fazer uma ligação entre a teoria das relações humanas e com as escolas comportamentais que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Dúvidas até aqui? O que não está claro? Ok? Tudo bem com vocês? Gente, eu não consigo ler muito o que está passando no chat, porque eu tenho o chat numa tela e tenho vocês em outra tela aqui, com vocês que eu estou falando aqui de frente,
certo? Então, eu preciso que vocês levantem a mão aí e falem alguma coisa. Tá certo, Carla? Cleiton? Vão me dando notícias aí de vocês. Então, no final da década de 40, certo, vai surgir uma outra teoria com uma redefinição de conceitos administrativos. É o surgimento da teoria, desdobramento da teoria das relações humanas, rejeita as concepções ingênuas da teoria das relações humanas, onde o trabalhador satisfeito é o trabalho produtivo, também chamado de novas relações humanas. Então, aqui começa a surgir uma concepção diferente, certo? Então, você passa a ter uma visão diferente desse trabalhador. Então, não é o grupo informal que manda só. Então, há uma perspectiva comportamental. Por isso que essas teorias comportamentalistas são muito importantes. Então, as percepções humanas das relações humanas em relação à teoria clássica caminhou em um segundo estágio. É uma teoria comportamental, que apresentou uma tentativa de síntese da teoria da organização formal com enfoque nas relações humanas, ou seja, com enfoque nas pessoas. Não como indivíduos isolados, como tratavam as teorias clássicas, que pensavam em estrutura e tarefa, mas pensando o ser humano não só como sociologia, como foi o Alton Mayo. Dentro desse capítulo 9, nós temos 11 autores, que são apresentados para vocês, se vocês forem lá na página 216 do livro do Reinaldo, vocês vão perceber que tem 11 autores. Eu vou querer trabalhar basicamente com 4 autores, certo? Os principais que eu acho interessantes e fundamentais vocês conhecerem. O Herbert Simon, que vai trabalhar com perspectivas comportamentais, a ideia de satisfação no trabalho, foi um autor bastante importante. O Abraham Maslow, que vai apresentar a hierarquia das necessidades, certo? O Douglas MacGregor, que vai apresentar a teoria XY, que é uma compreensão dos trabalhadores a partir da perspectiva dos gerentes, que apresenta a teoria XY, e o Frederick Heisenberg, teoria dos 2 fatores de motivação dos trabalhadores. Eu vou querer só esses 4 autores, mas vocês têm que ter uma compreensão bem clara da importância desses autores para a compreensão das teorias comportamentais. Então, tem o Likert, tem uma série de autores lá, o Vroom, uma série de autores que são importantes de serem conhecidos, mas não são fundamentais. Então, eu vou priorizar esses 4 autores dentro da escola comportamental. Está claro até aqui, gente? Isso aqui é a introdução da matéria. Começamos a matéria das teorias comportamentalistas. Ok? Dúvidas até aqui? O que não está claro? O que eu não me fiz claro? Me contem. Está claro, Alisson? Para mim tá tranquilo, professor. Está tranquilo. Cleiton, Carla, Isabel? Então tá bom. Tranquilo, Cleiton? Então tá bom. Quem puder abrir a câmera é bom para mim ver. Só tá o Alisson aí, companheiro Alisson. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência aí. Quem puder abrir a câmera para mim olhar para vocês é importante também para o professor. Agora voltou a luz aí, dá para o professor ver melhor um pouco também. Então, eu vi que voltou a luz, melhor. Ok, gente? Então, a teoria comportamentalista. O que é a teoria comportamentalista? O Herbert Simon ele viveu de 1916 a 2001. Então, ele fala do homem satisfatório. Ele queria significar que na administração não deve ser maximizar ou otimizar a atividade, e sim alcançar a condição que satisfaça o ser humano. O Herbert Simon foi um autor muito legal, porque até a velhice dele, com 84 anos, por exemplo, ele mantinha uma vida profissional muito ativa. Usava correio eletrônico como um cibernauta comum. Aí, até 2001, ele estava trabalhando muito ativo e morreu em 2001. Ele foi prêmio Nobel
na década de 70, certo? Então, é um cara muito inteligente, ele foi uma mudança fundamental para a administração. Então, o que ele trouxe para nós interessante? Ele era um professor na Universidade de Chicago, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 78, pelas pesquisas sobre a tomada de decisões das organizações econômicas. Então, ele tinha uma perspectiva mais economicista, mas ele foi fundamental para compreender o comportamento das pessoas dentro da empresa. Então, para ele, uma empresa deve ser encarada como um sistema de decisões, ou seja, o indivíduo deve ser responsável pela tomada de decisão. E toda vez que esse indivíduo toma decisões, essas decisões para ele devem ser satisfatórias, certo? Então, isso que o comportamento dele é baseado em que as pessoas são indivíduos que tomam decisões, fazem escolhas, e que essas escolhas devem ser satisfatórias para esses indivíduos, certo? Então, isso gerou a teoria do comportamento tende a dividir em duas direções, sobre o comportamento das pessoas como indivíduo e suas características pessoais, primeiro, e sobre o comportamento coletivo nas organizações. Então, você toma decisões a partir das tuas características pessoais e toma em função do teu comportamento no coletivo das organizações, segundo o Herbert Simon, ok? Então, essa é a perspectiva de compreensão dele. Então, é importante a gente compreender que era essa a forma dele ver o mundo, certo? Dele entender. Então, a teoria comportamental, também chamada de novas relações humanas, ou teoria humanística, estabelece críticas à teoria clássica, seu mecanismo e rigidez, e a burocracia por seu modelo de máquina. Então, essas teorias, sempre uma faz crítica à subsequente. Então, ele tem uma compreensão bem clara de que eles precisavam colocar ideias que superassem essas ideias iniciais da gestão. Essa compreensão de mundo que estava se alterando. Vejam, o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, teve uma quebra da Bolsa em 1929, final da década de 20, início da década de 30, que colocou o mundo um grande problema. Em 1918 teve uma pandemia que matou quase tanta gente quanto essa pandemia está matando atualmente, ou seja, tiveram várias mudanças. E as organizações também são organizações sociais. Então, também alteraram o comportamento das pessoas. Então, essa escola comportamentalista tenta entender, os diversos autores dessa escola comportamentalista tentam entender aquele contemporâneo que estava em alteração. Ok? Então, ela vai mudar nesse sentido. Então, ele trouxe uma maior redução nas posturas normativas e prescritivas das teorias clássicas e burocráticas, e o comportamento organizacional, estudo de grupos e indivíduos na organização, com ênfase no indivíduo. Então, passa a considerar mais o indivíduo dentro do grupo social e o indivíduo enquanto psicologicamente influenciável nas suas posturas e nas suas decisões. Certo? Então, Herbert, quais que são os objetivos dessa teoria? É a fundamentação sobre a natureza humana e suas realizações. Então, passa a partir daí você ter um estilo de administração. É como você define a tua tomada de decisão. Então, conforme você vai tomando decisões, você vai criando um estilo. Caracteriza as organizações como um sistema social cooperativo. Então, você trabalha de forma cooperativa no processo de interação com os teus outros colegas. Então, ele é um sistema social cooperativo. Esse sistema social cooperativo, ele define o comportamento do organizacional, as relações entre os participantes e a organização. Então, ele é bem importante nesse sentido, por causa que ele passa a influenciar o comportamento dos indivíduos dentro da empresa. Então, veja, Alisson, a pessoa é influenciada e ela é influenciada e ela toma decisões em função do grupo, mas ela também toma decisões em função da sua personalidade enquanto indivíduo. E a organização e os administradores têm que entender esse indivíduo enquanto coletivo, dentro do grupo que é dentro da organização, certo? Do grupo social dentro da organização, e o indivíduo enquanto características pessoais. Então, existe um balanço crítico
na contribuição comportamentalista à administração. Ela tenta equilibrar esse indivíduo que tem influência do social dentro da organização, da personalidade desse indivíduo, enquanto ser psicologicamente dentro dessa mesma organização. Está dando para entender essas duas percepções? Está clara essa ideia de que o foco passa a ser o ser humano dentro da organização e ele passa a entender. Que bom que você apareceu, Isabel. Seja bem-vinda. Está clara essas ideias para ti? Tem dúvidas aí, gente? Deu para entender isso? Bom, vamos em frente. Então, olha só, segundo o Simon, existe uma origem dos grupos sociais, os novos registros mais remotos da história da humanidade, o homem vivendo em grupos. Então, nós sempre vivemos, nem que seja família, é um grupo. O homem, a mulher e seus filhos é um grupo. A origem da vida em grupo existia há 3 milhões de anos antes de Cristo, certo? Então, desde que o homem, o sapiens, começou a andar coletivamente para sair da África e habitar toda a humanidade, todo o mundo que nós conhecemos, esses grupos andavam em grupo, certo? Todavia, ocorreram inúmeros entraves e sangrentos conflitos ocasionados pelas relações sociais. Então, esses grupos entravam em atrito por uma determinada região, por uma determinada quantidade de caça, uma determinada quantidade de pesca, pelas mais diferentes formas e relações, certo? Então, houve muitos conflitos. Então, sempre fomos nossos maiores aliados, né? Nossos maiores aliados e os nossos maiores predadores. Então, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, por causa que participam de diferentes grupos. Então, e a empresa, a organização, não deixa de ser um grupo social. Vocês já estão atuando, a maioria de vocês atua profissionalmente, e vocês estão atuando em grupos sociais, certo? Que são as organizações. Em seguida, a nossa experiência já foi isso, né? E existem outros exemplos, são a escola, a empresa, a associação de moradores, igrejas, partidos políticos, todos esses são grupos, são espécies de grupos, que podem ser formais e informais. A empresa já é um grupo mais formal, certo? A organização já é um grupo mais formal. Existem grupos informais. A igreja, ela é informal. Você vai na igreja se você quiser. E dependendo da igreja, você tem vários tipos de igreja com diferentes concepções religiosas. E, inclusive, você tem opções. Então, você tem grupos formais e informais. Existem grupos de amigos. Eu tenho um grupo de amigos da minha faculdade que eu fiz filosofia. Que, olha, me formei em filosofia tem algum tempo, já vão 42 anos que eu sou formado em filosofia. 43 anos vou fazer esse ano de formação em filosofia. E eu tenho colegas que são totalmente informais. Eu tenho colegas, festejamos 25 anos de formada há algum tempo atrás, de administração, que é a minha segunda formação. São grupos informais, que ainda existem, certo? Então, existe um grupo formal. A universidade é um grupo formal, é o meu campo profissional, o meu campo... Eu tenho um grupo de pesquisa dentro da universidade, que é outro grupo formal do qual eu participo. Então, nós estamos com nossa vida sempre ligada a esses grupos formais e informais, certo? Isso é forma de organização social. Tá claro até aqui, gente? Qual a dúvida que vocês têm? O que não ficou claro dessas ideias dos grupos formais e informais? Alguma dúvida? Então, eu vou tentar definir o que é um grupo. Então, um grupo são 10 ou 12 pessoas assustadas, sentadas ao redor de um saco de medos, segundo o Saramago, certo? Então, nós, no grupo, temos coragem e temos medo. Isso daí é comum ao ser humano. Então, é uma ação recíproca entre seus membros. Aglomerado que se conhece um ao outro e possui objetivos comuns. No mínimo, o objetivo de sobrevivência. Então, o grupo padroniza normas que regem os nossos passos do indivíduo quando ele está sozinho. Então, é por meio do grupo que se formam as regras que vão reger esse grupo. Seja o pai dando ordens para os filhos, seja os filhos ajudando os pais na sobrevivência do grupo.
Então, nós estamos muito ligados a esses grupos e temos muitas ideias que são fundamentais esses grupos. Então, sempre é uma ação recíproca entre esses membros. Então, se você faz parte de um grupo, você tem ações recíprocas em cima dele, ok? E a organização é um grupo nesse sentido. Então, essas são ideias do Herbert Simon, tá? Nem tudo é grupo, pois bando também se agrupam, mas disparam cada qual para o seu lado, para um bando de bandidos. Não dizem que até os bandidos têm um código de ética? Tem. Tem também um código de ética. Tem também padrões de comportamento. Então, é muito comum. Então, e é muito importante que você entenda o que é dinâmica de grupos. É a técnica que proporciona aprendizagens diversas aos membros do grupo, tanto no sentido de vivência pessoal, autoconhecimento, como na interação interpessoal, percepção do outro. Então, é uma técnica, a dinâmica de grupo, para você se conhecer e conhecer as outras pessoas. E ela surgiu a partir dos estudos comportamentalistas, em especial do Herbert Simon. Então, muitas vezes vocês têm, quando vai procurar um emprego, muitas vezes você tem uma dinâmica de grupo para determinar se você tem condições de trabalhar em grupo ou não, certo? Então, são ideias bem importantes que você acha. E o Herbert Simon colocou mais algumas ideias. Então, destacam-se a importância da dinâmica de grupos, serviço social, psicoterapia, educação e administração utilizam-se muito das dinâmicas de grupos, certo? Eu coloquei aqui nesse slide alguns dos autores, Kurt Lewin, Douglas McGregor, Herbert Simon, Dennis Lister, Chris Herges e Ed Match, são alguns autores que nós poderíamos trabalhar, mas eu não vou trabalhar com eles porque é muita coisa. O que eu quero que vocês entendam é que, para haver consenso dentro do grupo, você tem que buscar esse consenso. Então, você precisa ter... O que tem no grupo? Tem que haver consenso interpessoal e solidariedade grupal. Para ver isso, é preciso ter interação, interesses comuns, localização, tamanho e comunicação. E o que é o consenso nesse processo? Certo? O consenso é o duro aprendizado de respeitarmos a opinião do outro, mesmo sendo essa diferente da nossa. E mesmo assim, trabalharmos conjuntamente, com um objetivo em comum. E, gente, como é difícil construir consenso, não é? Eu vejo, por exemplo, nós agora, para nós acharmos como que nós vamos dar essa nova sistemática de aulas, com atividades, com aulas, com atividades, como é difícil construir esse consenso. Vocês não sabem a quantidade de briga que deu aí no mês de junho, entre nós, professores, entre o departamento e outros departamentos, que têm professores de outros departamentos, para construir esse consenso. Então, se você não tem o consenso, você não consegue viver em grupo, não consegue trabalhar em grupo. E isso é uma dificuldade bastante grande. Então, nós temos que buscar construir consensos o tempo todo. E nós, dentro da família, também precisamos desse consenso. Então, vejam como vocês têm interação nas famílias, vocês têm interesses comuns, vocês estão localizados geralmente no mesmo lugar, tem um tamanho mais do que duas ou três pessoas, tem que ter um eixo de comunicação. Isso tudo são fatores que estão dentro da construção do consenso, que é a matéria-prima da convivência em grupo, certo? Então, a satisfação do indivíduo no grupo só se dá, segundo o Simon, a partir da construção desse consenso, principalmente da construção desse consenso. Dúvidas até aqui? O que não está claro? Estamos com meia hora de aula. Está dando para entender essas ideias? Está claro essas concepções? Posso tocar em frente? Então tá bom. Vou tocando.
O que a escola comportamentalista também coloca? Que os grupos, uma vez formados, se estruturam, controlam o comportamento dos seus participantes e tendem a resistir às mudanças e produzem líderes. Então, eles resistem a mudanças, eles moldam e controlam, estruturam e controlam o comportamento dos seus participantes, tendem a resistir a mudanças e produzem líderes. Então, essas três coisas são muito importantes quando você entende o que o indivíduo está fazendo parte de um grupo. Esses aspectos são fundamentais e estão presentes em qualquer grupo, certo? Nós vamos entender, a gente vai falar alguma coisa sobre liderança, a gente vai falar sobre resistência à mudança. Podem ver. Você chega em qualquer organização, vamos mudar isso aqui? Eu não quero mudar. Mudar por quê? Para que alterar esse processo? Por que nós vamos fazer? Sempre deu certo assim, por que a gente vai mudar? Não é isso que a gente escuta normalmente? Hein? É bem comum isso, gente. Falo para vocês de cadeira que é muito comum esse processo. Ainda dentro, contribuição da teoria do comportamento. Ela deu enorme contribuição para a nossa compreensão da motivação dos indivíduos, do comportamento de grupos, das relações interpessoais no trabalho e da importância do trabalho para as pessoas. Então, nesse período que nós estamos vivendo pandemia, você não trabalhar, não dá um certo vazio? Não enche o saco essa falta de interação social? Não é uma coisa que nos desgasta profundamente? A gente não está com muita dificuldade em função disso? Gente, às vezes eu chego assim, será que eu não vou na farmácia hoje? Será que eu não vou poder ir no supermercado? Essas 2 semanas que a gente ficou sem poder ir no supermercado no sábado e no domingo, não foi uma coisa horrível? Para mim foi. Não sei para vocês, mas para mim foi complicadíssimo. Por quê? Porque é o programa. Porque a gente está cerceado. Porque nós somos seres sociais. E quando tiram a nossa possibilidade de interação, de troca, de toque, de uma série de coisas, a gente se sente meio sem grupo, sem rumo. Então é muito importante a gente compreender esse processo. É isso que eu preciso que vocês compreendam. E o nosso Herbert Simon, ele foi o primeiro autor lá no final da década de 40, a partir de 1947, a tentar compreender esse processo. E a compreender a importância desse processo dentro das empresas. Certo? Então, ele foi uma pessoa muito viva nesse sentido. Ele deixou outras contribuições, então permitiu que os administradores se tornassem mais sensíveis e sofisticados no relacionamento com os empregados. Então, os administradores, os gerentes, que tinham tomado consciência lá com Alton Mayo, que a produtividade do funcionário era decorrente do comportamento dele, eles tomaram consciência de que esse relacionamento era fundamental. Que os administradores também tinham novas visões em áreas importantes, como liderança, solução de conflitos, mudança organizacional e o processo de comunicação. Então, quando você começa a trabalhar de forma mais cooperativa, ou de forma colaborativa, buscando o consenso que nós colocamos ali atrás, você busca alterar o comportamento das pessoas. Você passa a ter a tentar despertar uma maior motivação dos indivíduos. Esse é um processo fundamental. Ok? São as contribuições mais importantes da teoria do comportamento do Simon. Mas tem críticas também. Ele tem... Salve, André, seja bem-vindo. Você dá uma ênfase excessiva nas pessoas, então o comportamental marca por definitivo a mudança da ênfase da estrutura da organização para a ênfase nas pessoas. Tenta realmente redefinir os conceitos de tarefa e de estrutura, sob uma estrutura democrática e humana. Então, essa ênfase, ele alterou como as coisas eram compreendidas anteriormente. Outra crítica que se faz é uma visão do empresário, dá ênfase nas pessoas, e você tem a perspectiva do empresário. O que o empresário pensou, principalmente na década de 40 e 50?
O empresário da teoria é a mesma relação da teoria das relações humanas. Tudo está bem desde que o lucro sobreviva. O importante, pois, não é perder o poder, mas é perpetuar-se no tempo e evitar o conflito, mais que puder. Então, quanto menos o conflito tiver pro gerente, pro empresário, melhor vai ser, porque maior vai ser a produtividade. Então, segundo a crítica, você abre mão do poder, ou seja, você discute mais, se torna mais democrático para você trazer resultado. Isso é uma crítica que se faz também a essa teoria. Já na perspectiva do empregado, do funcionário, percebe-se que o empregado é parte envolvida no esquema da teoria comportamental. Essa é a única maneira clássica de envolver o empregado na empresa, é a liderança participativa com ênfase na produtividade. Então, quanto mais você se torna dono da empresa, quanto mais você tem participação sobre os resultados da empresa, mais motivado você é. Então, não é à toa que as empresas que têm pessoas participando dos resultados têm uma produtividade maior, têm uma motivação maior. Já dei exemplos para vocês lá da cooperativa agrária, lá em Guarapuava, que eles têm 14º e 15º salário. Em função de quê? Dos resultados que eles obtêm semestralmente a mais para a organização. Então, quando você tem esse tipo de prêmio de produtividade, você se esforça mais. Então, isso saiu da teoria da satisfação do Herbert Simon. Então, se você está satisfeito porque você está recebendo mais, e toda a economia, por exemplo, toda a economia não, mas boa parte da economia gira muito em função do 14º, 15º salário desses funcionários. Então, a agrária, ela está em um distrito de Guarapuava, certo? Esse distrito, em função desse 14º, 15º salário, muito do comércio desse distrito se movimenta, muito de Guarapuava também, em função dessa entrada desse dinheiro. Então, essas coisas estão imbricadas, certo? A visão acadêmica que tem, a conclusão que se chega é que a tentativa de proporcionar democracia na empresa visa apenas um objetivo, isto é, a da própria empresa. Então, sendo crítico, você dá a teoria, dá condições da pessoa crescer desde que ela tenha maior participação. E isso gera mais resultado. Tá claro até aqui, gente? Qual a dúvida a respeito de Herbert Simon? Tudo ok? Tudo sob controle? Eu vi que bastante gente saiu, algumas pessoas entraram. Espero que esteja bem. E aí nós começamos a entender um outro autor que é fundamental. Quem que é esse autor? Abraham Maslow. Abraham Maslow é um autor, é um psicólogo da década de 40, início da década de 50, que colocou várias ideias sobre o gerenciamento e, principalmente, ele colocou a hierarquia das necessidades, certo? E ele colocou várias ideias a respeito do gerenciamento que influenciam até hoje a gestão de pessoas. E influenciam até hoje a produtividade e a compreensão do ser humano dentro da empresa. Então, ele colocou algumas ideias. Eu sou contra qualquer coisa que feche portas e corte possibilidades. Ou seja, qualquer coisa que não traga benefício ou atenda às necessidades das pessoas, ele era contra. O que deseja-se é a abertura para uma nova forma de encarar a motivação, de aceitá-la como algo muito complexo, né? Único, que exige comportamentos diferenciados em função das situações de pessoas e níveis hierárquicos por elas ocupadas. Ou seja, você tem que entender o indivíduo. Se você não entender o indivíduo, vejam aqui, já é uma perspectiva do quê? Alisson e minha amiga Isabel. Já é a perspectiva do psicólogo, que tenta compreender quem? O indivíduo. Não mais o grupo, mas o indivíduo enquanto comportamento. Como não, é uma ideia diferente do Herbert Simon. É uma concepção diferente do Herbert Simon. Então, a preocupação é com aspectos psicológicos. Então, há um exame do indivíduo e de suas motivações. O indivíduo é um ente organizado e integrado, que possui necessidades. Todos nós possuímos necessidades, segundo Maslow.
E essas necessidades se manifestam numa sucessão de meios e fins, segundo o Maslow, certo? E isso está ligado à cultura, ou seja, ao comportamento próprio de cada ser humano, certo? Então, há uma sucessão de meios e fins, e o indivíduo objetivo é instintivo ao racional. Ele vai do instinto, do que é básico, ao racional. E daí o nosso amigo Maslow vai propor uma coisa que é fundamental até hoje, que é a hierarquia das necessidades, certo? Ele vai propor a hierarquia das necessidades, que as pessoas trabalham como em cima de necessidades. Ele coloca que as motivações há uma frequência de prioridades, dificilmente haverá satisfação completas. Então, as pessoas, elas não são satisfeitas. Vejam que é uma concepção diferente do Simon. Simon buscava satisfação. Para ele, as pessoas são insatisfeitas. Não haverá uma satisfações completas. As motivações são múltiplas, segundo o nosso amigo Maslow, certo? E o humano nem sempre é motivado por gratificações, mas por neuroses. Entendendo o que vocês estão tendo, então vocês têm que entender, na psicologia, o conceito de neurose, o conceito de satisfação, que é utilizado pelo nosso amigo Abraham Maslow. Então, neurose é aquilo que é... Por que eu estou neurótico? Porque eu não consegui fazer alguma coisa. Por que isso nos deixa mais desanimados? Porque você não consegue realizar alguma coisa, você é um neurótico, certo? E daí o Maslow propõe uma coisa chamada hierarquia de necessidades, que essas necessidades, elas vão crescendo de um estado para outro. Na base da pirâmide existem as necessidades fisiológicas, é a base da pirâmide. Quais são as suas necessidades fisiológicas? Você tem necessidade de sono, você tem necessidades digestivas, essas são as mais fundamentais de qualquer indivíduo. Você tem necessidades sexuais, que é uma questão também hormonal, química, certo? Você tem as mais diversas necessidades básicas. Você tem necessidade de alimentação, você tem necessidade de beber líquidos, água, preferencialmente. Todas essas são necessidades fisiológicas que qualquer indivíduo tem. Isso é a base da hierarquia das necessidades de Maslow. Em seguida, você tem as necessidades de segurança. Quais são as necessidades de segurança? São aquelas ligadas para... Todo mundo tem necessidade de abrigo. Certo? Qualquer indivíduo tem uma necessidade de abrigo. Isso o que é? Uma necessidade de segurança. Você ter um plano de saúde é você ter uma necessidade em relação à saúde, você ter segurança. Você ter acesso a um salário digno é uma necessidade de segurança, de sobrevivência, no atual contexto que nós estamos. Certo? Se tem uma necessidade... A terceira é a necessidade de aceitação e amor, sociais ou afetivas. Então, você, no grupo da tua família, você é aceito como você é. E você recebe amor. Isso é uma necessidade, a terceira necessidade, segundo o Maslow, que você precisa para ser uma pessoa completa. Então, você tem que ter, a partir do momento que você tem as necessidades fisiológicas atendidas, você passa a buscar atender as necessidades de segurança. Tendo as necessidades de segurança atendidas, você vai tentar essas necessidades de aceitação, de você fazer parte de um grupo social, da identidade com um grupo social. Nós somos o grupo dos alunos, há uma identidade, você faz parte de um grupo. Então, você é reconhecido socialmente. Isso é o terceiro ponto. Depois que você tem as necessidades de segurança satisfeitas. Depois você tem a necessidade de estima. O que é estima? É o reconhecimento, é o teu ego. Olha, a Isabel é uma pessoa super capaz. E ela está numa batalha para crescer pessoalmente. Tanto ela como o Alisson, que estão aqui participando da aula, e abriram a câmera para o professor olhar para eles. Eles são pessoas muito legais. O que é isso? Isso é o reconhecimento da pessoa.
Não é uma coisa importante você, num grupo, você ser reconhecido pelas tuas ações, pelas tuas atitudes? Você receber um elogio? Não é uma coisa importante? Isso é uma necessidade de estima. Então, é a quarta questão que aparece, é o quarto pilar da pirâmide do Maslow. E a necessidade de autorrealização é o topo da pirâmide. É quando você se realiza com o que você faz. Quando você está feliz com o que você faz. Então, são características da hierarquia das necessidades, que são bem importantes. Então, eu coloco aqui, ó, eu vou tentar definir essas 5 hierarquias, defini-las, eu tentei explicar rapidamente. Então, as fisiológicas são as básicas para a manutenção da vida. Ligam-se a instintos de alimentação, vestimenta, abrigo, fome e sede. Enquanto não forem satisfeitas, as pessoas não darão atenção a outros níveis. Então, quando você conhece uma pessoa e ela não tem essas atividades fisiológicas atendidas, ela vai buscar a primeira coisa que ela quer atender isso. Então, quando você encontra pessoas que estão trabalhando para comer, trabalhando de manhã para comer na hora do almoço, elas estão, a necessidade dela é mais básica, é fisiológica. Quando você já tem condições de, olha, não, durante o mês eu já tenho comida, você já passa para as necessidades de segurança. Então, necessidade de estar livre de perigos ou privação das necessidades fisiológicas, envolvem proteção, manutenção do emprego e consciência dos perigos e riscos. Então, essas são as necessidades de segurança da hierarquia das necessidades. Daí você tem as sociais de participação, ligam-se ao relacionamento com outras pessoas, da participação em grupos e de serem aceitas por estes. Inclui o desejo de amizade, de interrelacionamento humano. Então, elas são muito importantes também, certo? São fundamentais nesse processo. Então, você fazer parte de um grupo é um aspecto bem, bem, bem importante. Então, nós temos essas necessidades, certo? Daí você tem o quarto grupo de necessidades, refere-se à estima e ao ego. Concentram-se no desejo de reconhecimento dos membros da sociedade, englobando sentimentos de status, ambição e crescimento social. Então, e o ego é uma coisa muito complicada, né? Dizem que o maior de todos os pecados é o egocentrismo, né? O ego passa a ser a coisa mais importante para a pessoa. Então, é eu acima dos outros. Um egoísmo muito grande. Quando o ego chega a ser muito exacerbado, também faz mal. Mas todos nós temos uma necessidade de estima, de sermos estimados, de sermos reconhecidos, de fazermos parte de um grupo e estarmos bem. O problema é quando você se acha o melhor do que os outros, né? Inclusive, o que foi, o que é o demônio, senão a pessoa que, o diabo, não é aquele que se achava o mais bonito dos anjos do Senhor, e por isso ele deixou de ser, ele foi para o inferno por causa que o ego dele foi muito alto, e podem ver que muitos dos nossos problemas ocorrem quando a gente coloca o nosso ego, as posições pessoais, acima dos outros, ou pisando sobre os outros. O quinto é a autorrealização, certo? Ela é muito importante e ela vai bastante longe, ok? Só um pouquinho, gente. Só tomar uma água aqui, só uma paradinha, um minutinho só. Então, voltando, a autorrealização, essa é a realização máxima do potencial individual, incluindo aqui desejos de crescimento pessoal, aceitação de desafios e autonomia de pensamentos e ações. Então, a autorrealização, ela se dá quando a pessoa se sente bem no que ela está fazendo. Então, por exemplo, não estou querendo colocar o meu ego acima dos outros, mas eu me sinto muito realizado na docência. Eu gosto de dar aula. Me faz bem dar aula. Então, eu me realizo com a aula. Com isso aqui, é bem menos que eu gosto de sala de aula. Mas eu me realizo com o que eu estou fazendo. Então, eu participo de grupos de pesquisa, eu me realizo no meu projeto de docência.
certo? Então, isso, para mim, faz muito bem. Então, é o mais alto. Então, essa teoria ela é importante porque ressalta que as pessoas não necessitam, desculpe, as pessoas não necessitam apenas de recompensa financeira, mas também de respeito e atenção do grupo de trabalho. Então, os aspectos pessoais, o reconhecimento do indivíduo e suas necessidades é fundamental no projeto de qualquer empresa, de qualquer organização. Isto é gestão de pessoas. E o Maslow montou essa pirâmide, que é a pirâmide da hierarquia das necessidades. Então, existem as necessidades básicas, que é a base, as de segurança, a de participação social, a de estima e ego, e a autorrealização. Então, você tem uma base na qual vai crescendo o processo. Do básico, segurança, participação, estima, ego e autorrealização. É essa que é a famosa hierarquia das necessidades de Maslow. Gente, dúvidas? O que não está claro nessas ideias? Vejam que aqui eu estou colocando o indivíduo, o psicológico. O que não ficou claro disso? André, Alessandra, dessas ideias, o que não está bom? O que deu? Alessandro, Gustavo? Isso aqui é muito importante compreender esse processo. Tudo ok, André? Tá tranquilo? O Maslow, nós hoje vamos trabalhar, então, esses dois autores, o Simon e o Maslow. Eu vou colocar mais 2 slides que são ideias do Maslow, que são importantes, essas ideias a partir dessa concepção das necessidades, são ideias importantes para a compreensão dos níveis hierárquicos, como que eles funcionam, ok? Quais que são essas ideias? Primeira, que cada mudança, cada nova descoberta cria uma perturbação nos bastidores gerenciais. As pessoas que se estabeleceram confortavelmente são sacudidas e perturbadas, sendo tiradas de seu conforto. Fica claro que qualquer grande descoberta, qualquer nova invenção, qualquer coisa que exija uma organização do território conquistado, não será facilmente aceita. Por quê? Porque as pessoas estão com determinadas necessidades atingidas. Quando há uma mudança, as pessoas têm que mudar. E quando elas mudam, as suas necessidades, a posição das suas necessidades vai se alterar, segundo a percepção do Maslow, certo? Isso aqui é de um outro livro dele. Outra coisa, é óbvio que os princípios gerenciais diferentes seriam aplicados a esses diferentes níveis de motivação. Nós não temos uma grande necessidade de exercitar nossos princípios gerenciais nos níveis mais baixos da hierarquia da motivação, mas torna mais explícito o alto nível de desenvolvimento pessoal, que está inconscientemente sendo assumido. Por exemplo, quando você faz uma oferta de emprego e você coloca entre os benefícios o vale alimentação e o plano de saúde, você está trabalhando sobre que aspectos da hierarquia das necessidades de Maslow? Me respondo? Professor, deu uma travada aqui, eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por gentileza? Quando você faz, olha só, então eu quero contratar uma pessoa, Alisson, e eu coloco você coloca o salário, coloco plano de saúde e vale alimentação. O que eu estou propondo para essa pessoa? Que necessidades que eu estou satisfazendo? A segurança, O fisiológico e a segurança. sim. Te dá mais segurança, né? Então, os 2 primeiros níveis, daí o reconhecimento social vai se dar na interação com os colegas. E isso é uma leitura, uma compreensão da hierarquia das necessidades, que você vai satisfazer melhor o teu funcionário a partir disso. Entendeu, Isabel? Concorda? Alessandra Mesadri, está claro isso? Então vejam que isso está muito ligado ao que nós fazemos dentro das organizações. Quando nós chegamos e falamos, olha,
A organização vai te oferecer um novo posto numa outra cidade. Isso balança com a pessoa, porque ela vai sair de uma determinada zona de conforto. Ela vai ter que avaliar muito bem se vai valer a pena para ela mudar de cidade, por exemplo. Se vai realmente significar um crescimento dentro da empresa e um crescimento da vida pessoal dela. Então, volta e meia, nós nos vemos com isso, certo? O Maslow colocou algumas outras ideias, por exemplo, os seguintes pressupostos subjacentes à política de gerenciamento esclarecido dele. Ele coloca algumas ideias que são bem importantes. Primeira, que todo mundo é confiável. Todas as pessoas, segundo o Maslow, no gerenciamento, tá? Uma ideia do pesquisador Maslow, lá na início da década de 50. Que todo mundo é confiável. Que a gerência esclarecida pressupõe que é possível aprimorar as pessoas. Ou seja, as pessoas estão constantemente querendo se desenvolver. Que todos devem ser informados o mais completamente possível sobre todos os fatos e verdades. E também pressupõe que os indivíduos envolvidos são saudáveis o suficiente para o que eles fazem. Então, ele parte de alguns princípios de gerenciamento que, normalmente, nós não vemos em muitas empresas. Muitas empresas trabalham com seus funcionários como se fossem pessoas típicas de serem desconfiadas ou não confiáveis. Não sei, isso é muito comum. Dentro da universidade mesmo é muito comum. E, complementando isso, já começando a finalizar a aula de hoje, que todas as pessoas têm o ímpeto de alcançar, que são a favor da arte, contra a perda de tempo e a ineficiência, e que desejam fazer um bom trabalho. Então, alguém não quer fazer bom trabalho? Não, eu vou escolher para fazer coisa mal feita. Segundo Maslow, há uma escolha das pessoas por isso. Que não há uma hierarquia de dominância, subordinação no sentido selvagem ou no sentido autoritário. Que quanto menos houver esse tipo de relação, melhor vai ser para a empresa. E todos os seres humanos preferem trabalho com significado a trabalho sem significado. Então, toda vez que você faz um trabalho sem significado, ou seja, sempre a mesma coisa, da mesma forma, como propunha, por exemplo, Taylor, o trabalho fica sem sentido. Fica um saco de ser feito. Certo? Essas são as ideias iniciais de Maslow, de Simon, esses dois primeiros autores da escola comportamental. Nós vamos parar aqui hoje, nós estamos no slide 42. Anotem aí, slide 42. Vamos a partir daqui no dia 10. Daí nós vamos apresentar as ideias do McGregor e do Herzenberg no dia 10. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês hoje, junto com o link dessa aula que está sendo gravada. Alguma ideia, alguma dúvida? Algo não ficou claro? Carla, tá claro, Carla? Abra a câmera só para me dar uma olhadinha. Você só está, Isabel e o Alisson aberto? Só para a gente começar a finalizar a aula. Tudo bem, Gustavo? Alexandre? Felipe? Salve, Carla. Salve, Felipe. Eu gostaria que vocês conversassem com os colegas que não estão podendo participar da aula a respeito do edital dos celulares. A inscrição é até dia 7, se não me engano, até o dia 7 de agosto, de hoje, do dia 27 até o dia 7 de agosto, para fazer a inscrição, certo? O André teve dificuldade de postar lá no Classroom, a tarefa me mandou por e-mail. Se mais alguém tiver dificuldade de postar as atividades lá no Classroom, pode me mandar por e-mail, certo? E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. O que vocês não conseguiram entender desse material, desses primeiros comentários, eu estou à disposição. Semana que vem, dia 3, eu vou estar aberto, eu vou abrir, eu vou corrigir aqueles exercícios da teoria das relações humanas, dessa atividade que eu passei para hoje, e vou passar mais uma atividade amanhã, certo?
exercícios sobre essa matéria que nós vamos estar fazendo. Perguntas e respostas a respeito dessa matéria que nós vamos estar trabalhando. Então, eu preciso que vocês me respondam. Dia 3 vai ser só sobre isso que eu vou abrir a aula só para isso, só para responder essas questões, as dúvidas que vocês tiverem. Certo? Essa é a sistemática que o departamento está adotando a partir de agora. Daí, dia 10 é uma aula como a de hoje, na qual eu vou registrar, vou terminar esse conteúdo, que é teoria comportamentalista, e vou esclarecer as dúvidas. Daí, no dia 17. Ok? Alguma dúvida em relação a esses conteúdos? Tá claro, Alexandre? Lechinsky? Gustavo? Alessandra? Carla, que cara é essa de cansada, cara? Tudo bem? Então, podemos encerrar a aula de hoje? Deu Tá uma bom. hora de aula. Eu não estou querendo ir muito além disso, porque eu sei que também a aula é um pouco mais cansativa. Então, eu estou tentando trabalhar sempre no tempo de conteúdo mesmo, em torno de uma hora, para não sobrecarregar. Nem a vocês, nem a mim, é óbvio, né? Ok? E eu preciso que vocês interajam mais comigo. Felipe, André, Carla, que bom que vocês abriram as câmeras. Isabel, muito obrigado pela presença de vocês. Certo? Gostaria de agradecer a presença. E eu vou disponibilizar o link dessa aula que vai ficar no YouTube, para quem não pôde estar presente. E vamos ver se na semana que vem temos mais presenças aí, mais gente participando. E dúvidas. O que não foi claro, aparece ao ter acesso ao material, ao ler o capítulo 9 do livro, e a gente começar a matar isso. Lembre-se que com isso eu estou matando o conteúdo do primeiro semestre. Certo? Nós estamos fechando esse primeiro. Professor, como é que você vai avaliar? Não sei ainda. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas não tenho ideia como que vai ser feito ainda. Tá certo? Eu estou esperando uma perspectiva a partir da reunião do CEP, que vai ocorrer agora na sexta-feira, dia 31. Até lá, não sei como é que eu vou avaliar, como é que a gente vai fazer. A gente está fazendo as atividades que são atividades de aprendizado, não é atividade avaliativa. Ok? Alguma dúvida a mais? Mas, professor, essa questão de atividade avaliativa que não está sendo avaliada é só a tua matéria ou é um geral de todas as matérias? Depende do professor. Tem professor que está colocando atividade avaliativa, tem professor que não. Eu estou optando por não pôr, entendeu? Então, isso vai muito do professor, das características da disciplina. Tem algumas disciplinas mais quantitativas que os professores preferem ter alguma avaliação, mas isso varia muito de professor para professor, de disciplina para disciplina. Não tem uma regra ainda nesse sentido. Por isso que eu estou falando que essa reunião do CEP de sexta-feira talvez dê um norte para todos nós na universidade. Certo? Que são os conselhos que determinam isso. Beleza. Bom, eu gostaria Obrigado. aqui, exercendo a hierarquia de necessidade de Maslow, o quarto estágio ali, eu gostaria de agradecer muito a Carla e a Joyce, que tem me ajudado na disseminação dos links aí, dos recados para passar as atividades para vocês. Certo, Carla e Joyce? Muito obrigado pela ajuda que vocês têm passado, que eu normalmente peço para elas passarem as informações para o grupo de vocês de WhatsApp. Então, eu tenho o WhatsApp delas e geralmente eu disponibilizo. E aproveitando, eu peço novamente, se vocês tiverem contato com colegas que não estão podendo participar por falta de equipamento, peçam para se inscreverem nesse edital que abriu hoje, vai até o dia 7, para poderem concorrer a um telefone, a um empréstimo de um telefone durante o período que vai permanecer, a gente vai ter que permanecer com atividades remotas. Ok? Combinado, gente? Beleza. Beleza? Então eu vou encerrar a gravação e vou